Boa noite, queridos. Depois de um culto maravilhoso, já estamos de volta aqui na internet para nosso encontro, estudo sobre o livro de Atos. E hoje o capítulo 10, um capítulo eletrizante, maravilhoso. O capítulo de ontem falou sobre a conversão de Saulo, descendente de Sem. O de hoje o cenário muda e quem está na cena é Pedro. Paulo nem é citado aqui. Nós vamos esperar uns minutinhos. Tiago chegou com Felipe, com Raquel, Edinamar. Vamos ver quem mais está chegando aí. Esses companheiros da noite, né? Amantes da palavra. Que bela oportunidade Deus nos dá de, no meio de uma crise, a gente poder abrir a Bíblia e estudar, né? Atos é o último dos livros históricos do Novo Testamento. São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí, Adriana chegando, Jefferson, Cristiane. Então, estamos estudando o último livro histórico do Novo Testamento. Então, vai ser muito bom. Maria, lá de Califórnia, Flávio, Patrícia. Espero que você tenha lido o capítulo 10 de Atos, né, Judite? E para que a gente possa caminhar juntos. Senão é eu falando e você tentando pescar alguma coisa no ar. Então, para que você nos acompanhe, é indispensável que você leia durante o dia. O Zilda, o Ebenezer, o Lira. Bom ver esse pessoal todo que ama a palavra de Deus, né? Maria da Glória. Vamos lá. De que trata o capítulo 10 do livro de Atos? Como eu estava dizendo, aqui a cena muda. Os holofotes saem de cima de Paulo, que se converteu no capítulo anterior, e agora é a vez de Pedro voltar à cena. O Pedro, que no capítulo anterior, ele está na região de Lida e ele cura o Enéas, aí a notícia se espalha e ele então é convidado a ir até Jope, ele vai a Jope, ele atende o convite, e chega lá, ele ora por Dorcas, ela ressuscita e de novo há um burburinho, um santo movimento, e ele decide ficar em Jope por uns dias. Então ele fica na casa do seu xará, Simão, o curtidor. Essa casa existe até hoje, lá na beira-mar, onde Pedro se hospedou, e não tinha terminado o trabalho dele, Deus tinha alguma coisa para fazer ali. Ele estava em Jope. Enquanto ele está em Jope, o que acontece? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui é uma outra cidade entrando no cenário. Pedro está em Jope, estava em Lida, foi para onde curou Enéas, foi para Jope, ele ressuscitou Dorcas e ele fica por ali. Enquanto ele está nessa casa, algumas coisas estão acontecendo. Eu me encanto com esse capítulo. Para mim é o capítulo do enquanto. Coisas que acontecem enquanto você está dormindo, enquanto você está esperando uma refeição, enquanto você está trabalhando, enquanto você está de quarentena, tem coisas acontecendo. Preste atenção nesse capítulo. Cesareia é uma cidade não tão longe dali, mas que não dava para ir numa caminhada de um dia, precisava de um tempinho. Mora um centurião. O que é um centurião? É um comandante responsável por uma tropa de 100 soldados. Ele tinha tanta autoridade sobre essa tropa que ele era como um representante do imperador sobre esses 100 homens. E para comandar batalhas, para atender necessidades, para resolver problemas do império, ele era um homem muito destacado, era um homem nobre, não era um crente, não era um judeu, era um chamado incircunciso, ele era um homem da corte chamada italiana e era um cidadão romano. Esse homem, apesar de tudo isso, por alguma razão, quem sabe através do que ele ouvira daqueles que foram no dia de Pentecostes lá em Jerusalém e voltaram tocados pelo Espírito, de alguma maneira ele ouviu a respeito de Deus. E esse homem, contrariando todos os prognósticos,
Ele era temente a Deus, ele era piedoso, e diz mais o texto, que ele conseguiu trazer toda a sua família, seus empregados e soldados das suas ordens, para a sua fé, para seu temor a Deus. E diz o texto que ele, além disso, orava de contínuo e fazia esmolas, e dava esmolas. E ele recebe uma visão. Um anjo lhe aparece e diz: Cornélio, suas orações e suas esmolas chegaram diante de Deus. O versículo diz, capítulo 10, verso 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, não só nossas orações chegam diante de Deus, as coisas que nós fazemos, pequenos gestos de misericórdia, de generosidade, a oferta que entregamos, o dízimo que devolvemos, todo ato de generosidade, ele é registrado diante de Deus. E Deus manda um anjo avisar para Cornélio isso. Cornélio, chegou diante de Deus. E aqui vem a orientação. Agora envia mensageiros a Jope, uma cidade não tão longe daqui, para chamar um cara chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha o sistema de Deus como funciona. Ele avisa um cara que não tem nada a ver com o evangelho para chamar um pastor chamado Pedro, Simão, sobrenome Pedro. Mas aonde, Senhor, eu vou achar esse cara? Vou te dar, peraí, Cornélio. Ele está hospedado com outro Simão, um curtidor, um cara que mora na beira da praia. Você vai achar a oficina do cara, o negócio dele. Manda alguém lá, ele está hospedado lá numa residência à beira-mar. E assim que o anjo se retirou, imediatamente Cornélio chama esses dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, alguém que ele tinha confiança, que estavam ao seu serviço, e contando tudo para eles, os enviou a Jope. Você vê que esse pessoal estava no mesmo clima, no mesmo nível de fé de Cornélio, porque não falaram: ô patrão, que negócio é esse do anjo apareceu, mandou buscar um cara que você não conhece? Assim que ele recebe a visão, ele conta para esses dois domésticos e esse soldado piedoso, e eles pegam a estrada. O que está acontecendo enquanto isso? Pedro não está sabendo de nada. E Pedro é um judeu que recebeu Jesus, mas ainda casca grossa. E ele está na casa de seu xará Simão. Ele está com fome, ele vai para o terraço enquanto preparam a comida. Isso é no dia seguinte. No dia seguinte, os domésticos de mais soldados estão indo a caminho de Jope. Indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ao terraço, por volta da hora sexta, volta do meio-dia, a fim de orar. Vamos preparar comida, Pedro vai orar. Enquanto Pedro está orando, o Senhor faz descer do alto uma visão, como ele viu como um lençol atado pelas pontas, e quando esse lençol chegava perto dele, não era um lençol, era a aparência de um lençol, como um grande toldo cheio de animais. Ele viu os animais de tudo que era jeito. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Pedro, mata e come. Ele falou: de jeito nenhum, o Senhor não conhece. Sou um judeu, eu não mato, eu não como porco, eu não como animais com pata fendida. O Senhor sabe dos animais impuros. Aquilo aconteceu por 3 vezes. Depois disso, diz o texto, toda sorte de animal, quadrúpede, répteis, e ele só dizia: não, Senhor. E aí ele ouviu a voz dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso aconteceu 3 vezes e então aquilo foi recolhido ao céu. Enquanto, começa o verso 17, enquanto Pedro estava ainda perplexo sobre qual seria o significado daquilo. O que é isso, Senhor? Um montão de bicho manda eu comer, o Senhor manda eu comer, o que o Senhor proibiu de comer, e eu estou dizendo não como e tal, o Senhor diz não chama impuro. Enquanto ele está meditando nisso, perplexo, os homens chegam à porta, os enviados de Cornélio, chegam à porta com a orientação que Cornélio deu pelo que o anjo tinha dito, e indagaram se ali estava hospedado um tal Simão, sob o nome Pedro. Pedro meditava ainda acerca da visão. Gente, olha o sincronismo, olha a orquestração. Pedro está ali: que era aquilo, Senhor? Troço estranho. Matar jacaré, matar porco, matar e comer. Que isso? Pois o Senhor diz para ele: não chames de impura que o Senhor purificou. Enquanto ele está tentando entender, interpretar, alguém grita lá de baixo: Pedro, visita para você. Para mim? Alguém vem te procurar. E ele descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes.
E eles contam de Cornélio, da visão, das dicas que o Senhor deu, endereço, nome, sobrenome, casa onde estava. E Pedro, então, segue aqueles homens e vai para a casa de Cornélio. Viagem de volta. 2 dias, se eles caminhassem rápido para chegar a Cesareia. E eles voltam. E quando chegam a Cesareia, ali é o encontro. Pedro chega, tem uma casa cheia de gente. Ele encontra o piedoso Cornélio, que quer saber mais de Deus. Gente, Deus faz isso. Você que fica dizendo assim, eu não sei evangelizar, você não tem que saber tudo. O Espírito Santo vai mastigar no coração das pessoas o que eles precisam saber e vai criar sede, fome. E com essa fome, o que você trouxer de alimento para eles vai ser para satisfazer, para completar. Sabe quando a pessoa faminta bate na sua porta e você não tem um banquete, mas você diz assim, olha, eu tenho aí um resto de feijão tropeiro que eu fiz. Ele vai dizer, tá ótimo. Há uma fome no coração dele. O que você não precisa preparar um banquete, você precisa dar o que você tem. Pedro chegou lá, viu uma família cheia. E quando Pedro nota aquele ambiente, ele começa dizendo, vocês bem sabem que a mim é proibido para um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Aqui ele começa a entender a visão. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem devo considerar imundo ou comum. Por isso, quando fui chamado, vim sem vacilar. E pergunto, por que razão me mandaste chamar? E aí Cornélio explica para ele tudo o que aconteceu. E aí, então, Pedro começa a ministrar mais um sermão de Pedro. Pedro vai ministrando, a palavra vai entrando no coração. Pedro fala do Evangelho da Paz, verso 36 diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E Pedro explica, aquele Jesus que vocês ouviram nas notícias, que morreu lá em Jerusalém, nós andamos com ele. Ele é o Messias. E a salvação de Deus está nele. E Pedro traz as boas novas do Evangelho, há um quebrantamento, há uma contrição, as pessoas se quebrantam na palavra que estão ouvindo. E olha o que diz o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. De novo, gente, esse é outro texto que mostra que a ação do Espírito Santo, ela tem participações diferentes, tem métodos diferentes. Alguns dizem, ele é batizado quando entra nas águas. Sim, o Espírito Santo entra na sua vida, ele está nesse ato do batismo, mas aqueles não estavam sendo batizados, diz o texto. Enquanto ouviam a palavra, caiu o Espírito Santo sobre eles. Foi derramado sobre a vida deles. E os fiéis que foram com Pedro, que eram da circuncisão, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam que o dom do Espírito Santo foi derramado? Viram fogo? Viram água? Não. Eles souberam porque ouviam aqueles homens que até agora eram incircuncisos, que eram gentios, que não eram igreja, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, por que nós podemos recusar que eles sejam batizados se até o Espírito Santo já os aceitou? Em outras palavras, o Espírito Santo tem um critério menos rigoroso que o nosso, já entrou neles, já os encheu. Por que nós podemos recusar? Por que poderíamos recusar que eles fossem batizados? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus e então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias e assim aconteceu. Que maravilha! Vânia, Ana, vocês que estão aí nos assistindo e participando conosco, esse é o capítulo da conversão de Cornélio. O capítulo 8, relembrando, é o capítulo da conversão do eunuco da Etiópia, o tesoureiro da rainha. Esse era um descendente de Cão. O capítulo 9 é a conversão de Saulo, um descendente de Sem. E o capítulo 10 é a conversão de Cornélio, um descendente de Jafé. Sem foi o homem filho de Noé que povoou essa região do norte da Ásia, que a gente chama de Palestina, todas aquelas regiões ali do Oriente Médio para cima. Cão foi o que evangelizou, que povoou a África. E Jafé foi o que povoou a Europa. E depois desses povos, eles vieram para outras nações que nasceram mais tarde, incluindo o Brasil, as Américas e outras nações.
Mas nós vimos a conversão desses 3 homens. E amanhã o texto continua eletrizante igualmente, mas eu espero que você tenha aprendido que o Senhor, enquanto você está na crise, enquanto você está na quarentena, enquanto você se preocupa com as coisas e tenta entender o mover de Deus, Ele está agindo. Pode ser que alguém bata na sua porta amanhã, aí você vai entender as coisas que Deus está fazendo. Deus te abençoe, querido. Até amanhã. Fiquem na paz.